Fala galera, beleza? Bom, estou de volta aí para resolver o problema que eu deixei da aula anterior, né? Na aula 4, eu acabei propondo um desafio para vocês. Nesse desafio, eu falei o seguinte: a gente ia resolver o problema do caixa eletrônico. Às vezes é um problema até bem conhecido para alguns, outros ainda não conhecem. O problema do caixa eletrônico, ele consiste em fazer o seguinte: a pessoa vai lá sacar um valor, ele tem que dar a menor quantidade de cédulas possível. Exemplo, vamos supor que eu fui e saquei 100 reais, né? Eu quero sacar no caixa eletrônico 100 reais. O caixa eletrônico ele tem a opção de me dar uma cédula de 100 reais, ele tem a opção de me dar duas cédulas de 50, 5 de 20 e por aí vai. Qual que seria a melhor opção, né, que é a que a gente está querendo? É a nota de 100 reais. É a opção com menos cédulas. Então o cliente ele tem que sair com a menor quantidade de cédulas possível. Certo? Bom, a gente vai resolver esse problema aí na programação, a gente vai desenvolver essa solução só para facilitar um pouco, né, para a gente compreender esse pensamento, né? Muitas das vezes o algoritmo ele tem que ser algo que a gente tem que compreender o pensamento, e nesse caso, o que eu preciso fazer? Eu preciso começar a distribuir as notas das maiores para as menores. Isso é o que a gente faria, né? Vamos supor que eu vou pagar alguém e eu quero dar a menor quantidade de cédulas para essa pessoa. O que eu faço? Eu vou pegando as notas maiores que eu tenho e vou distribuindo, e vou, né, dando para a pessoa para quitar a minha dívida. Então, é exatamente isso que a gente vai estar fazendo na programação. A gente vai fazer lá no computador, beleza? Vão acompanhar aí, qualquer dúvida deixa o comentário, se inscreve no canal, curte aí quem gostou, e a gente vai estar fazendo mais vídeos desse durante a semana. Bom, gente, como a gente sempre faz em todas as aulas, eu vou estar organizando em pastas, né, o nosso projeto, e aí para isso nós vamos lá visualizar como que foi organizado as pastas. Só para adiantar o nosso trabalho, eu fiz o seguinte: eu fui na internet e salvei uma imagem das cédulas, né, das notas. Para quê? Na hora que for, ao invés de escrever lá, né, deu uma nota de 100 reais, eu vou pedir para exibir uma nota no lugar do que for escrever. Vocês podem também baixar essas imagens, né, busca na internet e baixa. É importante a gente ter as imagens com a mesma extensão, ou seja, se eu salvei uma imagem JPG, é interessante salvar todas como JPG, ou se eu salvei PNG, salvo todas como PNG. Por que eu estou falando isso? Que às vezes, né, o aluno vai lá e salva uma PNG, outra JPG, e na hora de colocar para aparecer a imagem ele não sabe se é JPG, se é PNG, como que é. Então, por isso que eu indico salvar tudo no mesmo padrão. Então vamos ver como ficou a organização do projeto. Vou até a pasta, como de costume, que a gente tem feito aí nas aulas. Na pasta Estudos, programando em JavaScript. Eu fiz essa pasta aula 4 _x para a gente criar. E tá vendo? Eu já criei uma pastinha dentro dessa pasta com o nome IMG e coloquei todas as imagens dentro dela, as imagens das cédulas. Isso vai fazer o seguinte: na hora que for para dar uma nota de 100 reais, vai aparecer a imagem de 100 reais, certo? Bom, eu vou abrir aqui no terminal e chamar o Visual Studio Code. Visual Studio já abriu o nosso projeto, como de costume também. Vou criar aqui um arquivo, o index.html. Beleza. Vou criar aqui, não é uma pasta nova, a pasta JS. Dentro da pasta JS eu vou criar um novo arquivo que vai ser o main.js. Beleza?
Até aí, nenhuma novidade. No arquivo index.html também, nenhuma novidade. Vou pedir para ele criar lá a estrutura do HTML para a gente. Vou mudar aqui para falar que a página é em português do Brasil. O título da página, eu vou chamar ele de caixa eletrônico. Certo? E aqui eu vou vincular o meu arquivo do JavaScript. Então, nesse ponto eu coloco, né, tag script, src, aponto para a pasta JS, e dentro da pasta JS é o arquivo main.js. Isso, fechei a tag ali. Então já vinculei no HTML o meu JavaScript. Então ele já está chamando o arquivo lá do JavaScript para poder trabalhar, né, digamos assim. Aqui no arquivo do JavaScript, eu vou fazer o seguinte, vou criar uma variável para saber, eu quero armazenar o que o usuário quer sacar de dinheiro, qual o valor. Então eu vou, para isso, né, eu peço para o usuário digitar o valor. Digite o valor a ser sacado. Só uma observação, gente, é que eu vou estar trabalhando com valores exatos já, não vai ter centavos, né? Porque o caixa eletrônico não vai deixar sacar nenhuma quantidade em centavos e nem coisa que vai precisar de dar R$1, por exemplo. Já sei o quanto que o usuário quer. Opa, esqueci o nome da variável. Já sei agora aqui quanto que o usuário quer sacar. Então eu sei que o usuário quer sacar essa quantia. E aí eu vou criar uma variável aqui, que eu vou chamar ela de resto, que eu vou converter para um número o valor. Porque o usuário digitou no prompt, ela vem como texto. Então eu preciso converter isso para número. Eu fiz o seguinte, eu peguei ali o valor, tá? Converti ele para número e vou atribuir a variável resto. Né? O resto vai receber o valor convertido para número. Por quê? Eu vou ir dando as cédulas e eu quero saber o quanto ainda tem de resto. Quanto resta para distribuir. Aí eu já sei o resto. O que eu falei com vocês anteriormente? Eu tenho que começar distribuindo as notas maiores, das maiores para as menores. Então, isso que a gente vai fazer. Eu vou usar um while. Quanto o resto ele for maior ou igual a 100, né, R$500, entra na condição ali. Aí ele vai dando R$100 e subtrai do resto R$100. Então, isso que eu vou fazer. O resto vai receber o que ele tinha, que é o valor dele, menos 100. Só para a gente entender. Ele vai entregar uma nota de 100 e já vai subtrair do resto. Ah, tá. Eu vou pedir para ele escrever aquela imagem, tá? Para eu escrever lá na página, document.write. E aí, ó, como que eu faço para poder inserir uma imagem? Aí já entra o HTML. Falei com vocês que o HTML, quando a gente for vendo, eu vou explicando direitinho. Mas para colocar uma imagem lá no HTML, é o IMG SRC. E aí, ó, que imagem que é essa? Ela está lá no IMG, na pasta IMG. Dentro da pasta IMG eu tenho 100.jpg. Fechei a tag ali do IMG. Então, ou seja, ele colocou lá aquela nota de 100 e subtraiu 100 do resto. Ele volta ali naquele laço, né? Então tem um laço para ele ir distribuindo. É R$500, por exemplo, que a pessoa quer sacar. Ele deu 100, voltou. Dá mais 100, voltou. Tá? Até que ele dá a última nota de 100, ele faz isso 5 vezes. Da última nota de 100, na hora que ele volta, o resto ele não é maior ou igual a 100, ele é zero. Então, saiu do laço. Isso foi para variável de R$100 aí, né? No caso das cédulas de R$100. Mas vamos supor que o usuário quer sacar R$150. Eu tenho que fazer isso também para variável de 50.
Então, se o resto for maior ou igual a 50, ele vai fazer o seguinte, ele vai escrever aqui, ó, a nota de 50 e subtrai 50 aqui, ó. Ok? Então, ele passou lá, era 150, chegou no laço ali, enquanto o resto for maior ou igual a 100, o resto é 150. Então, ele entrou, deu a nota de 100, subtraiu 100, ficou 50 ainda. Chegou nesse while de baixo. Ali ele vai verificar, 50 é maior ou igual a 50? Sim, ele dá uma nota de 50 e subtrai. Tá? Mas pode ser que precise também de uma nota de 20. Então a gente vai fazer isso daí para o 20. Né? No caso, a gente tem que fazer para todas as cédulas. Para 20, e aí, ó. Coloquei para 20. Para 10. Ele vai distribuir aí a nota de 10 também. Vou colocar aqui 5. Então ele vai passar para 5. E também para a nota de R$2 eu vou fazer isso daí. Beleza? Lembrando que depois eu vou fazer ali o passo a passo para vocês irem entendendo melhor. Vou simular um valor. A gente vai ver funcionar e depois eu simulo esse valor aí. Certo? Então eu fiz para todas as notas, ele vai sair distribuindo. Ah, mas o cara escolheu lá sacar R$150. Nesse while aqui ele já não vai executar os outros, ele vai passar, né? O resto vai ser 0, 0. É maior ou igual a 20? Não, então ele pula para o while do 10. 0 é maior ou igual a 10? Não, pula para o 5, para o 2 e aí acabou. Ok? Depois eu vou fazer só um se aqui embaixo para avisar se teve uma quantidade ali, né? Vamos supor que alguém digitou um valor que fosse com moedas, né? O caixa eletrônico não vai dar essas moedas. Eu vou só informar que sobrou alguma coisa que vai ser creditado lá na conta. Bom, vamos executar isso daqui e dar uma olhada funcionando. Isso aí, gente. Já está funcionando. Ele perguntou qual que é o valor que eu quero sacar. Eu vou colocar que eu quero sacar R$150. E aí ele mostrou para mim uma nota de 100 e uma de 50. Eu consigo mexer nesse tamanho da cédula, deixar com um tamanho menor, posso colocar para aparecer uma embaixo da outra. Isso daí depois a gente pode ir melhorando, tá? Olha lá, beleza, então já mostrou quantas cédulas são. Vamos supor, deixa eu atualizar essa página aqui. Eu quero sacar R$370. Olha lá, 3 notas de 100, uma de 50 e uma de 20. Olha que bacana aí. Então ele já me deu a distribuição com a menor quantidade possível de cédulas, tá? Não existe combinação menor do que essa daí, né? É lógico, entregando esse valor aí para o usuário, já entregando o valor correto, né? Às vezes alguém vai falar, eu poderia dar R$400, seriam 4 cédulas só e a pessoa me devolveria um dinheiro, mas não, isso daí não existe no caixa eletrônico. Certo? Então, ó, com esse exemplo aqui ó, de 350, eu vou voltar lá no código para a gente fazer o passo a passo, a gente executar esse código lá, a gente ir fazendo o entendimento dele para ver como que ficou. Ó, bom, é o seguinte, ó, o usuário veio aqui ó, e digitou, vou colocar como comentário aqui, ó, 350. Aqui ele converteu para número e armazenou no resto 350 também. Aí aconteceu o seguinte, ó. Chegou aqui, ó, o resto, 350 é maior ou igual a 100? Sim, então ele entrou aqui, ó. Aí ele escreveu uma vez a nota de 100 e subtraiu. O resto passou a valer aqui, ó, 250. Lembrando aqui, ó, que a primeira vez valia 350. Agora já voltou ali no laço. Agora vale 250 o resto.
250 é maior ou igual a 100? É. Então ele vai e coloca mais uma nota de 100. E aí, ó, eu passo a ter 150 agora de resto, certo? Voltou aqui no início. Agora é 150 o meu resto. 150 é maior ou igual a 100? É. Então, ele vai dar mais uma nota de 100. E agora vão ficar só R$ 50 no resto. Aí ele volta aqui, ó. Agora vale 50. 50 é maior ou igual a 100? Não. 50 não é maior ou igual a 100. Então ele sai desse laço. Tá? Ele vai vir para cá, ó. Agora o resto vale 50 aqui, ó. 50 é maior ou igual a 50? É. Então ele vai distribuir uma nota de 50 e subtrai 50. A gente vai ter 0 agora de resto. Tá? Então zerou o resto. Ele volta e compara aqui, ó. 0 é maior ou igual a 50? Não. Então sai. Vem aqui, ó, vale 0 o resto. 0 é maior ou igual a 20? Não, então ele não executa aqui. Pula para o próximo laço. 0 é maior ou igual a 10? Não também, então ele sai desse laço. Vem para o próximo. 0 é maior ou igual a 5? Também não, então saiu desse laço. Vai testar com 2, pelo menos uma vez. Ele testa. 0 é maior ou igual a 2? Também não. Aí acabou. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar um se. Eu vou falar que se o resto. Então chegou aqui, ó. O resto. Ele é maior do que 0. Se o resto é maior do que 0 é porque sobrou alguma coisa, tá? Eu vou pedir para escrever lá na página. Então eu vou usar um document.write e vou exibir uma mensagem. Só para pular para a linha seguinte, não ficar tudo tumultuado, eu vou colocar 2BR. Que ele pula para a linha seguinte e pula mais um. E eu vou pedir para exibir a seguinte frase, ó. Sobrou vou colocar um cifrão aqui, mais resto, que ele tem que mostrar o que sobrou, qual que é o valor que está sobrando, mais aqui, ó. Aí vai colocar uma vírgula, o valor será devolvido para a sua conta. Então ele vai informar para o usuário, sobrou alguma coisa, ele vai devolver para a conta. O que acontece, gente? Eu pedi para sacar R$351. 351 ele não vai conseguir dar uma nota de R$1, porque não tem mais, e o caixa eletrônico não distribui moeda. Então, ele vai sobrar R$1. Vamos ver esse exemplo lá na prática? 351. Ok, ele vai colocar, ó, escreveu as notas, e aí falou aqui embaixo, ó, sobrou R$1. O valor será devolvido na sua conta. Gente, não sei se vocês repararam, mas o 1 ficou sem as casas decimais. A gente pode colocar isso daí, tá? Eu vou estar fazendo. Bom, então aqui, ó, a variável eu tenho que colocar que ela vai ter nesse toFixed a quantidade de casas decimais. Eu vou colocar que são 2 casas decimais. Vamos testar então isso daqui. 351. E aí falou, sobrou R$1, o valor será devolvido para a sua conta. Gente, um recado. Eu vou estar na terça-feira colocando uma videoaula gravada, tá? Vou parar de fazer as lives pelo seguinte, a live tem dado bastante certo, tenho gostado muito do retorno.
pessoal tem participado, tem me dado um feedback também, tem gostado das aulas, mas como eu também estudo, as minhas aulas retornaram, e é justamente na terça-feira, nesse período da manhã. Então eu vou ficar impossibilitado de fazer essas lives, e aí eu vou estar colocando o vídeo gravado já. E aí depois a gente vai vendo, a gente vai se ajustando. Se for o caso, a gente combina aí um melhor horário. Se você também quer dar uma sugestão, pode deixar no comentário, que eu vou estar acompanhando todos os comentários. Beleza? Um abraço para vocês e até a próxima aula.